E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugchat, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu estou aqui gravando pra vocês a minha análise do 7º episódio de Daredevil, Demolidor, que chegou pra gente aí trazendo um fim pro Muso, pro Mills, tá ligado? A gente tem aqui um dos vilões mais sanguinolentos, literalmente, de Daredevil, porque o cara extraía sangue das pessoas para fazer a sua arte, para fazer a sua pintura. Um vilão super interessante que teve o seu fim aqui já no episódio. A gente vai falar mais sobre isso, tá ligado? É um bom episódio, a luta é ótima, tem consequência, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do Mills como um todo, beleza? Mas antes disso, se inscreva, deixa o like, é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem as novidades que estão saindo nesse canal lindo e maravilhoso, beleza? Então vamos falar desse episódio que começa ali com o Matthew tomando banho, você meio que entendendo o que está acontecendo na cabeça dele, ele jurando ali amor para sua namorada, para psicóloga e tal, ela preocupada porque ele tá machucado, né, ela consegue ver ali, e ao mesmo tempo ele sente o rosto dela, assim, coisa importante. A direção do episódio é ótima, tá? Então ele sente o rosto dela ali, coisa importante. Depois, quando ele vai sentir lá os papéis do Mills, ele já sabe o que tá pra ele procurar, porque é o rosto da mulher dele que o Mills tá obcecado, digamos assim. E, cara, isso é importante, porque você faz essa conexão logo de cara com o Matthew e a namorada, com um falando que ama o outro, ou seja, é um casal importante, é uma namorada importante pro Matthew, e ele tá, assim, apaixonado por ela, né? Então, obviamente, ele vai fazer de tudo pra poder salvar ela quando ela tá em risco, que é isso que acontece no episódio. Numa outra parte do episódio, a gente tem o Fisk conversando ali com seus aliados, digamos assim, na prefeitura, um que parece mais um mercenário, e o outro que é aquele moleque bobão que parece um puxa-saco meio trampista, assim, né? E eles estão conversando sobre o que a cidade é, o que a cidade precisa, e ao mesmo tempo sobre o Daredevil, sobre a volta do Demolidor, né? Que ele não vai tolerar os justiceiros, esse tipo de coisa e tal. E por que o Daredevil voltou? Basicamente isso, né? Fotografia, inclusive, muito boa nesse momento. Na série como um todo, tá bem interessante, né? E temos a lembrança da menina lá, da sobrinha do Victor Ayala, que aqui lembra que o Matthew foi a quem salvou e esse tipo de coisa. Talvez ela reconheça o Matthew de algum jeito, não sei, mas mostrou ela de novo no episódio, então talvez isso tenha alguma conexão. E a gente vai pro Fisk falando assim, ó, pros policiais, resolvam essa parada aí. Resolvam essa parada aí, vão atrás do Muso, o Coisa vai atrás também, o Daredevil, tá ligado? Depois de ter espancado ele lá. E eles invadem o local, que é onde o Matthew lutou com ele no episódio passado, o esconderijo do Muso, e ali a polícia tá fazendo o seu trabalho, logo em sequência chega o Daredevil, e ele começa a analisar ali os papéis também, ele começa a sentir os papéis, tentando identificar alguma coisa, e ele identifica numa pintura ali que tem uma certa textura, o rosto da sua namorada, né, fazendo aquela conexão com a cena inicial. Dito isso, ele puta que pariu, fudeu, e a gente sabe que o Mills tá lá com a mulher lá, que ele é obcecado, né, ele tinha aparecido no segundo ou terceiro episódio, conversando com ela, falando que queria conversar com ela, porque ele ela é importante, ele precisa da ajuda dela e tinha marcado uma reunião com ela. Então a gente vê isso em alguns momentos do episódio também. O Mills, só que em estado civil aqui, sem a máscara, sem o uniforme, conversando com ela, buscando terapia, digamos assim, buscando ajuda. E aí, em determinado momento, essa conversa vira e ele se revela como Muso, como Mills, e ela fica completamente apavorada, né? E ele vai fazer o que tiver que fazer, em cenas ali que são violentas, cara. Ele corta o braço dela, mostra cortando, ela sangra, ela tá apavorada e esse tipo de coisa. E aí quando ele vai realmente matar ela, né, porque entra numa luta ali e tal, chega o Daredevil, tá ligado? E na hora que chega o Daredevil, aí a porrada come, né? É porrada pra um lado, é porrada pro outro, não sei o que, né? E é interessante porque a gente vê também, não só a porradaria, que é bem coreografada nesse momento, a gente vê que a namorada do Matthew, a psicóloga ali, tem, na verdade, um negócio com a máscara, né? Com máscaras, inclusive. Ela é uma tese dela, ela quer falar sobre isso, e pessoas com máscara são covardes. E aí chega um mascarado para protegê-la, né? E aí você vê todo o debate e embate que tá ali acontecendo na cena.
E num determinado momento, o Daredevil tava com a luta controlada, assim, a polícia também estava indo pra lá, tava toda uma zona, saca? Tava um negócio absurdo, e ao mesmo tempo, na hora que o Matthew vai, assim, controlar a luta, ela atira várias e várias vezes no Muso. Várias e várias vezes, matando ele. Você ligou? Não precisava. Ela se passou um pouco, mas por enquanto, entretanto, ele merecia, né? E aí, cara, é onde eu quero chegar. O Muso morrer assim, é bom pro contexto do Fisk. E eu acho que ele deveria morrer mesmo e tal. Porém, a série, em algumas linhas narrativas aí, podia ter explorado mais o Muso como um todo, sabe? Tornar ele um vilão mais presente na temporada. Desde o começo, ó, tem um serial killer aí, entendeu? Não sei o quê. Porque, cara, ele matou mais de 60 pessoas. Mais de 60 pessoas. A gente teve o peso disso em 2 episódios. Ele podia ser o grande vilão da temporada junto com o Fisk. Você ligou? Então tem momentos que a gente podia ter tido aqui mais sementes do Muse e tal, pra você construir a imagem desse vilão e se importar de fato com a morte dele, né? Falar, porra, o Matthew conseguiu derrotar, ou teve ajuda, enfim, esse cara morreu, esse cara realmente foi embora, agora já era, tá ligado? Eu acho que faltou isso pra gente sentir mais, porque o personagem é muito bom, a estética do personagem é ótima, sabe? É violento, é não sei o que, mas falta alguma coisa, assim. E esse alguma coisa pra mim é desenvolvimento um pouco maior. Você ligou? Não que esses 2 episódios do Muso sejam ruins, mas faltou um pouco mais disso. Porque a gente teve episódios soltos em outras coisas e focado em outras coisas, sem nenhuma parcela ou pincelada nessa coisa, né? Então a gente sempre vê os grafites, mas a gente, porra, o que são esses grafites? Pô, estão falando que esses grafites estão ligados a sangue. Sabe, esse tipo de comentário desde o começo da série ia ser incrível. Mas enfim, galera, eu gostei do episódio porque ainda assim o Fisk falou assim, não foram vocês que mataram aqui o Muse, que cuidaram dele, mas eu não tô vendo ninguém aqui fora vocês, então vamos dar o crédito pra vocês. E aí ele consegue colocar pra toda a sociedade americana ali de Nova York que ele cumpriu a promessa de campanha dele, que eles iam dar cabo da violência, dos vigilantes, dos mascarados, desse tipo de coisa. Se ligou? Colocando a força-tarefa dele como a soberana do rolê. Ele aproveitando bem politicamente o que tá acontecendo. Fora que ele deu cabo no maluquinho que tinha ameaçado ele lá, né? Fora esse detalhe aí, que ele mandou matar o cara lá, que o cara achou mesmo que a Vanessa ia atrair o Fisk, e mal sabia ele que tava caindo numa armadilha dentro de um restaurante. Se ligou? E aí você vê que aquele cara lá é um matador, alguém meio poderoso, assim, que o Fisk tem nas mãos, né? Aquele capanga dele. Então, eu gostei do episódio. Como eu falei pra vocês, tem coisa que eu acho que devia ser diferente, mas ainda assim, um baita episódio. Eu queria ver mais, eu me importar mais com o Muse e com essa vitória, ou com a derrota do Muse, de algum jeito. Se ligou? Então se inscreva, deixa o like, quero saber a sua opinião sobre o Muse e sobre todo o episódio como um todo. A gente se vê no próximo vídeo, ou algum você não tenha assistido aqui do canal. Muito obrigado por acompanhar e beijo na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau!